Olá pessoal, o meu nome é Maxwell e eu tenho muito a dizer. Para começar, nós somos forjados e sabotados pelos próprios colegas. Eles manipulam nosso trabalho com truques e trapaços para que nós sejamos abatidos e mandados embora. O trabalhador ele não consegue durar muito tempo, ou às vezes meses, ou até anos na empresa por causa desses tipos de conflitos. Infelizmente isso acontece muito. Isso aconteceu, acontece e continuará acontecendo. Eu sou do setor de gastronomia. Eu sou da área de garçom, eu sou um garçom. A gastronomia é uma área linda de se atuar. É muito gostoso trabalhar com comidas, né? Para quem não sabe, a gastronomia possivelmente é tudo que se mexe com comida. Desde o cozinheiro até o restante da equipe que trabalha nesse setor, nessas profissões. Então, infelizmente acontece demais do trabalhador ter muito conflito entre eles, entre si. Às vezes acontecem coisas mais graves, né? E podemos citar a parte da cozinha, entre os cozinheiros. Se você não estiver trabalhando com um profissional flexível, um profissional paciente, né, você possivelmente será muito maltratado pelo colega ou a colega cozinheira, né, que tem muito. E muitas das vezes esses cozinheiros maltratam garçons, maltratam outros cozinheiros, maltratam até os próprios chefes, maltratam outros chefes, né, e acontecem brigas isoladas às vezes, né, no meio do secreto. Aí a empresa não está entendendo nada, né? No caso, o patrão não entende muito porque nunca é falado 100%, né, a causa, o motivo, a razão ou circunstância de tal conflito. Tudo é pela metade. Então você não consegue ter um diagnóstico, né, aonde está o foco do problema. E às vezes, quando é apontado o foco do problema, aquilo que foi apontado é inocente e não é a verdade em si, né? Então aí vai chegar a hora em que eu vou falar também dos patrões também. Então é muito triste ver esse tipo de coisa acontecendo. Na construção civil é muito semelhante. A categoria dos ajudantes, principalmente, é a que mais sofre, né? Sempre o ajudante em todas as áreas é a parte que mais sofre, a parte mais vulnerável. Um exemplo: se um ajudante for beber água e nesse momento em que ele estiver saciando a sua sede, ele fizer qualquer tipo de pose, né, os demais já estão reparando ele. A expressão é mais ou menos assim: e fulano, olha lá fazendo pose. O outro diz: não vai ficar não, esse aí vai ser abatido rapidinho, vai ser mandado embora. Ao invés de guardarem para si o que viram, né, ser flexível com o colega que precisa ter a sua renda, eles começam a espalhar de propósito para ver o circo pegar fogo. E realmente, de forma implacável, o ajudante, né, o operário ou o trabalhador é fulminado da vaga. Isso é lamentável. Então é muita disputa e a vida ela realmente é dura com a gente. Por isso que na hora de você escolher certas coisas para você viver ou governar a sua vida, você tem que ser extremamente zeloso e cuidadoso para que você não venha se desagradar no futuro, inclusive as suas contas. Aquilo que você vai investir, você também tem que ser cuidadoso. O seu salário tem que ser administrado com grande sabedoria, visando lá na frente. Ao começar pela comida, a sua comida tem que ser
comprado uma comida que de longo prazo, em que vai vencer a validade, vai vencer muito mais à frente, né? Como o macarrão ele tem a validade absurda. Você compra um estoque de macarrão, enche sua despensa, seu armário. O macarrão, para vencer, ele vai demorar muito tempo mesmo. Então você terá comida a longo prazo. É só um exemplo. Vou contar uma pequena história. Uma vez eu recebi uma referência de duas garçonetes. Uma que era de muito difícil convivência e a outra era uma novata na casa. Uma novata no restaurante em si, né? Então quando a garçonete de difícil convivência começou a implicar com a menina, que por sinal, diga-se de passagem, que era uma pessoa muito boa, era uma pessoa amável e começou a ter muito carinho pelos próprios colegas. Quando isso acontece, você já sabe, né? O que as outras sentem. Então ela começou a tentar forjar a coleguinha e começou a forjar ferramentas para que a colega fosse mandada embora. Muitas das ferramentas provavelmente não deram certo, até que ela teve uma das piores ideias, que só vai aumentando o grau, né? O grau de maldade, quando uma pessoa quer ferrar a outra. Então ela foi até a patroa e mentiu, dizendo que a moça estaria tendo um caso com o patrão. Essa moça começou a ter um aviso de que iria ser mandado embora. E ela chorou bastante, lamentou bastante, pediu para poder ficar e continuava a lamentar, mas infelizmente ela foi fulminada da vaga. Agora eu pergunto, se a patroa é uma pessoa ruim, má, uma pessoa que você não sabe o passado, manda sequestrar uma moça dessa e faz atrocidades com essa moça inocente por causa de uma mentira de uma colega que a forjou na parte trabalhista, não tendo consideração ou não medindo as consequências de tal maldade. É uma pergunta importante, né, de se fazer. Então isso foi mais um exemplo, ou seja, uma referência dos perigos que você enfrenta na vida quando você tem que ganhar o pão, quando você tem que sair para trazer recursos para casa, para sustentar você e possivelmente a sua família, né? A vida, o mundo é cruel, como já diz um ditado, né? Agora eu vou lhe contar a minha própria experiência. Eu trabalhei em um certo hotel, que inclusive era um lugar que eu gostava muito de prestar os meus serviços. E lá você, quando vai servir aos próprios clientes, você fica encantado com tantas delícias de pratos exóticos, pratos cheirosos, né, e saborosos que você tem que levar até a mesa. E quando é o horário de almoçar, né, um horário natural de todo ser humano de se alimentar, você começa a ficar perturbado com o cheiro ou a aparência das delícias que você serve às mesas. E você passa a lembrar de que você ainda não almoçou. Então havia dois patrões a quem eu servia. Eram irmãos. Só que um tinha implicância comigo de certo grau. Quando ele soube que eu tinha pressão baixa ao demorar para me alimentar, foi aí mesmo que ele começou a forçar a barra, né, a investir nesse meu ponto fraco. E ele excedia muito o meu horário de ir me alimentar. Ele dava preferência a todos os colegas e sempre procurava me deixar por último